A segunda quinzena de maio manteve a trajetória crescente com o avanço da produção em relação ao ciclo anterior. Gente, eu estou falando da cana-de-açúcar, não é isso mesmo? Foram processadas 46 milhões de toneladas da safra 2022-2023, o que representa um avanço de 5,48% no acumulado da safra 2023-2024. A moagem atingiu 125 milhões de toneladas, 16% a mais do que no período anterior. Para falar sobre cana-de-açúcar e os reflexos na economia brasileira, vamos conversar agora com Luciano Rodrigues, diretor de Economia e Inteligência da União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, a Única. Muito boa tarde, Luciano. Bem-vindo de volta, né? Esses dias a gente conversou. Boa tarde, Valter. Um prazer estar aqui novamente com você. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem também. Alguma novidade nesses números, Luciano, ou já estava dentro do previsto? Não, estava dentro do previsto. Na verdade, né, essa safra começou um pouquinho mais devagar, a chuva prejudicou a moagem e agora, pela segunda quinzena consecutiva, nós tivemos uma moagem maior do que a do ano passado. Como você mesmo mencionou, nós estamos aí com 16% agora no acumulado da safra de crescimento de moagem, algo próximo de 20 milhões de toneladas de cana-de-açúcar que foram processadas além do volume observado no mesmo período do ano passado. Então agora, de fato, nós tivemos aí a safra engrenando aqui no Centro-Sul. A gente está falando de um setor do agro que está praticamente concentrado todo na região centro-sul do Brasil. Alguma especificidade em relação a essas regiões centro-sul? Quem mais faz moagem? São Paulo? Nós estamos hoje em cerca de 92% da moagem de cana-de-açúcar está concentrada na região centro-sul, né? E na região centro-sul, o principal estado produtor é o estado de São Paulo, mas nós temos visto ao longo dos últimos anos uma moagem crescente também em outros estados do centro-sul, como é o caso de Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás, e também o crescimento de etanol de milho, né, no centro-oeste, especialmente no estado do Mato Grosso, e agora já alguma coisa também em Goiás e no Mato Grosso do Sul. É importante a gente ressaltar, né, nessa última quinzena, as empresas avançaram na moagem e nós conseguimos aumentar a produção de açúcar e de etanol, de ambos os produtos, né? O preço do açúcar está um mercado convidativo, mas o setor está expandindo a produção dos dois. Até agora, 47% da cana-de-açúcar foi direcionada para a produção de açúcar, né? Mais do que do ano passado. No passado, só 40% tinha sido direcionado para a produção de açúcar, mas ainda a maior parcela da cana está sendo direcionada para a produção de etanol, 53% até o momento, de tal forma que a gente conseguiu ampliar a produção de açúcar e a produção de etanol também. De uma política governamental de biodiesel, de biotecnologia, bioenergia, esse é um número muito bom, né? Sim, é fundamental. A gente tem aqui no Brasil, né, a Política Nacional de Biocombustíveis, também conhecida como RenovaBio, que estabelece metas de descarbonização e exige que os distribuidores comprem créditos das usinas que produzem etanol combustível. Então é fundamental esse avanço da produção de etanol, não apenas para a gente ter um volume maior disponível para o consumidor, mas também para que as metas de descarbonização da Política Nacional de Biocombustíveis possam ser cumpridas. E essa moagem, depois de feita, Luciano, esse produto fica armazenado? Como é que é? O sistema é mais por cooperativas? Ele demora mais para ser processado, até transformar em etanol? Como é que é feito? Não, isso depois de colhida, a cana-de-açúcar tem que ser levada para a indústria de forma imediata. Se a gente demorar muito, a cana começa a perder qualidade, né? E aí na indústria processado. Uma parte do etanol que é produzido é comercializado e uma parte vai para o estoque, né? Como a gente sabe, a colheita de cana-de-açúcar no Centro-Sul, ela ocorre ali entre março e abril até novembro e dezembro. Então, ao longo desse período, as empresas têm que fazer estoque para poder abastecer dezembro, janeiro, fevereiro e março do ano seguinte. Então, a gente já começa a ver agora um crescimento de estoque na medida que a safra vai engrenando. Então, né, uma síntese aqui, não dá para estocar cana-de-açúcar, colheu, tem que levar para a indústria, processa na indústria, uma parte do etanol é vendido e uma parte é armazenado, especialmente para atender o período da entre-safra. No caso do milho é o contrário,
né? Então, do milho você consegue armazenar o milho, aí processa esse milho ao longo do ano todo, nos 12 meses do ano, faz etanol e também consegue armazenar o etanol lá na frente. Então, a gente tem aí 2 sistemas de produção que acabam se complementando na oferta de etanol aqui no país. Luciano, a gente tem ouvido aqui a parte de logística bastante precária. Eu estou falando na questão de grãos, milho, soja, muita gente está armazenando no asfalto. No caso da cana-de-açúcar, como é que está a questão exatamente disso, dessa logística? Tem espaço para o armazenamento? Existe algum gargalo? Está tudo ok? Olha, as usinas em geral têm capacidade de armazenamento bastante significativo, né? No caso do etanol, eu diria que na média do Centro-Sul a capacidade de armazenamento é superior a 50% da produção. Nós também não temos problema sério com capacidade de armazenamento de açúcar. Então, tanto o etanol quanto o açúcar tem uma infraestrutura de armazenamento bastante robusta. Agora, nós, assim como grãos e outras commodities, também sofremos com a exportação de açúcar, né? Então, esse ano aqui, nós já aumentamos a produção de açúcar em quase 2 milhões de toneladas, não, até agora nessa safra são quase 7 milhões de toneladas contra 5 milhões de toneladas de açúcar produzidas na safra passada. E a gente sabe que o mercado interno de açúcar ele é praticamente estável ao longo dos anos. Então, esse crescimento da produção de açúcar é direcionado prioritariamente para a exportação. E aí sim tem uma logística que acaba competindo com grãos e tem algum gargalo em alguns períodos do ano, não só a logística para transportar, para chegar no porto, mas também para a carga, né, dos navios no porto. Então, nesse sentido, a gente tem uma condição parecida com as demais commodities do agronegócio. Está acompanhando aqui com muita preocupação essa questão climática, com ameaças de El Niño e também de olho lá nos Estados Unidos, lá, a estiagem lá. Vou inverter, vou perguntar primeiro sobre essa questão da estiagem nos Estados Unidos, de que forma que ela está afetando, que pode afetar o setor sucroalcooleiro e também depois eu queria que você falasse das preocupações com relação a essas previsões de super El Niño. Não, perfeito. Em relação à estiagem americana, né, nós exportamos um pouco de etanol para os Estados Unidos. Hoje, a exportação ainda de etanol representa em torno de 10% do destino da nossa produção. Então, obviamente, pode ter algum impacto em termos de dinâmica de exportação de etanol para lá. No caso do açúcar, o impacto é muito pequeno, porque a exportação de açúcar para os Estados Unidos especificamente é muito pequena e tem uma certa trava, a gente tem cotas de exportação. Então, podemos ter alguma dinâmica diferenciada no caso do etanol, mas algo ainda incipiente. Como eu falei, nós exportamos 10%, grosso modo, do que é produzido aqui no país. Então, o mercado externo, no caso do etanol, representa uma parcela pequena, diferente do que acontece com o açúcar. Em relação à condição climática aqui no Centro-Sul, né, como eu mencionei, nós tivemos uma condição climática muito boa para o desenvolvimento da lavoura até aqui, a expectativa de um aumento na moagem de cana-de-açúcar, e acho que a possibilidade de ter uma condição El Niño, algo do gênero, preocupa, porque as empresas estão fazendo conta se vão conseguir colher toda a cana-de-açúcar disponível no campo. Então, dependendo da condição climática, a gente sabe que choveu, não dá para colher cana-de-açúcar. Então, se a gente tiver uma condição um pouco mais chuvosa, é possível que não se consiga colher toda a cana-de-açúcar em algumas regiões produtoras. Então, nesse momento, boa parte do desenvolvimento do canavial já ocorreu, né, pode ter algum impacto em relação à condição climática, mas pequeno. O impacto maior é na disponibilidade, na possibilidade de operacionalizar a colheita e conseguir colher toda a cana-de-açúcar até o final do ano. Que fica esse calendário aí, nós temos o plantio já feito e agora é o crescimento, é o desenvolvimento da planta. Isso, a gente acaba plantando cana, né, quase que ao longo dos 12 meses, tirando ali os meses mais chuvosos, mas a colheita ela começou em março, algumas empresas, abril, e ela vai de forma mais intensa até novembro, depois começa a chover de novo, e aí
é impossível entrar na lavoura, é difícil entrar na lavoura com as colhedoras, seja pela condição operacional ou porque você vai acabar compactando o solo e prejudicando o desenvolvimento da planta para frente. Então a gente tem um limite ali entre novembro e dezembro, quando começam as chuvas, a colheita tem que se encerrar. Então a preocupação que se tem aqui com a condição climática nos próximos meses é que, usualmente na região centro-sul, né, agora esse período no meio do ano até final de setembro, está um período mais seco em que as empresas conseguem avançar bastante com a colheita. Se a gente tiver uma condição de clima mais chuvoso, né, um clima um pouco mais de chuva nesse período, pode ser que as empresas não consigam, algumas empresas, colher toda a cana-de-açúcar até novembro e dezembro, quando daí vem o clima mais chuvoso e, de fato, a colheita tem que ser interrompida. Então, essa é a preocupação com o clima nesse momento, né? Boa parte, a cana foi plantada, né, ou foi colhida e rebrotou no ano passado, então, boa parte do crescimento do canavial já aconteceu, mas a operacionalização da colheita depende essencialmente da condição climática daqui para frente. Luciano Rodrigues, diretor de Economia e Inteligência Estratégica da Única, a gente vai acompanhando esses processos aqui desse setor da economia. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação. Um prazer estar aqui falando com vocês.